E hoje, a grata satisfação em conversar com ele. Grande amigo, uma pessoa que representa muito para a cultura aqui do Vale do Iguaçu e mais do que isso, uma pessoa com uma experiência e com um currículo arraigado de experiência profissional e que tem o prazer de compartilhar a sua história e toda a sua expertise com o próximo. Estamos falando de Roberto de Oliveira Domit. Perdão, Roberto Domit de Oliveira. De batismo é Roberto Domit de Oliveira? Seja muito bem-vindo aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação. Olá. Agradeço o convite, Vanessa. Uma saudação ao Grupo Verde Vale de Comunicações. E é um prazer estar aqui. Aceitei teu convite. E é Roberto Domit de Oliveira. Na segunda eu acertei. Acertou. Domit por parte de mãe e Oliveira por parte de pai. Roberto Domit de Oliveira. Nós vamos trazer a valiosa contribuição na área de engenharia e também na área da cultura. O Roberto Domit de Oliveira, gente, ele é formado em 1978, traz uma vasta experiência como palestrante nas áreas de engenharia civil e segurança do trabalho. Ministrando, em alguns momentos eu tive a oportunidade de conferir sobre segurança do trabalho em grandes obras. E hoje traz um trabalho em paralelo junto à cultura aqui do Vale do Iguaçu. Como é que um engenheiro civil foi parar na cultura e com maestria, Roberto? Eu, através do que eu recebi dos meus avós, o casarão da Fazenda Domit lá em Irineópolis, pela preservação, pelo carinho, pela história, eu fui convidado a entrar na Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Não é pela escrita, pela parte literária, pelo patrimônio histórico e pela cultura. Então eu recebi o convite e com muita honra aceitei o convite e hoje sou membro da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. O coração, ele é dividido meio engenheiro e meio cultura? Como é que funciona isso? Um puxa o outro? Um puxa o outro. A preservação hoje é muito rica, me traz uma alegria muito grande em poder trabalhar com o patrimônio histórico, e a engenharia a gente usa aquilo que aprendemos nos 40 anos de profissão. Ah, que bacana. E sempre compartilhando, não é mesmo? Nós já vamos pontuar sobre a Academia de Letras, vamos falar sobre o casarão. E a área de engenharia, como é que fica em tudo isso? Seu trabalho hoje, pautado junto à cultura, junto à ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu. A engenharia está em stand-by? Ou nada disso? Vai caminhando junto? Não, a engenharia está parada agora. Eu me aposentei e aí após a aposentadoria eu fui trabalhar em grandes obras. Fui convidado e fiz o meu trabalho até 2019, em dezembro. Aí veio a pandemia, bem em dezembro o meu contrato encerrou-se e eu me retirei do dia a dia e fui morar na fazenda, ficar um pouco isolado pela pandemia. E estou lá na fazenda até hoje. A pandemia foi um fator motivador nesse interim? Não, ela foi um fator de prevenção. De prevenção. De prevenção. Certo, e muito bem. A gente se retirou, né, pela idade, né, e ficamos lá e gostamos muito, eu e minha família, estamos lá morando hoje na fazenda. Eu imagino. Quando nós falamos sobre grandes obras que permeiam o seu currículo, o que é que o senhor citaria para a gente em destaque aqui na nossa região, ou algo que o senhor possa evidenciar sobre esse trabalho junto à engenharia, que é muito pontuada no seu currículo? Ora, algumas pessoas citam Roberto Domit, o engenheiro, outros focado na cultura. Que bacana ter esses dois lados unidos, né, aqui para a gente na região. Mas e aí, quais grandes obras? A grande obra foi eu ter apresentado aos meus pais o diploma de engenheiro civil. Disse tudo. Esse é o primeiro passo. Depois eu me formei, saí de um estágio de São Paulo, onde eu trabalhei 3 anos na companhia Suzano de papel.
na construção de uma grande máquina, né, de um projeto da Suzano, eu vim trabalhar em Florianópolis. Aí eu entrei no departamento de estradas de rodagem. E ali eu fiz aperfeiçoamento, especialização em rodovias. E aí veio a grande obra, que é a obra tão sonhada, a BR-280, Porto União Canoinhas, que faltava a sua pavimentação. E a minha equipe e eu fizemos a fiscalização da obra. Uau. Essa foi o primeiro passo de uma grande obra. Uau! E que é lembrada até os dias de hoje. Talvez o nosso público não imaginava a tamanha grandiosidade desse trabalho realizado. E sim, de fato, foi uma grande obra. É o que faz o nosso transitar muito mais completo, muito mais ágil, não é mesmo, Domit? Hoje a gente sabe que a infraestrutura, ela é base de tudo, né? Sim, hoje ela pertence ao governo federal, antes era do DR, hoje é a DENIT, e há poucos meses atrás começaram a fazer a restauração da rodovia e nós acompanhamos alguns trechos e conversando com engenheiros e com o encarregado da obra atual, foi constatado que o nosso trabalho foi muito bem feito. Durou quase 35 anos sem ter uma deformação de pista, a base, a sustentação, a equipe trabalhou muito bem. Então isso é gratificante você saber que o teu trabalho foi bem feito. Interessante. Roberto Domit de Oliveira, hoje com a gente, trazendo a sua valiosa contribuição na área da engenharia e da cultura, aqui junto do Grupo Verde Vale de Comunicação. Quando um engenheiro sai às ruas, o olhar ele é diferenciado. Até hoje, Roberto Domit de Oliveira sai de carro e olha a questão de camada asfáltica, a questão de rodovia. E aí, até tem um olhar meio clínico por onde passa. Essa é a vida de um engenheiro ou não? Ou tenta não olhar tanto as deformidades por aí? Não, sempre você está olhando. Jura? E sempre você está avaliando. E é uma condição que eu aprendi a valorizar toda a equipe que eu trabalhei, eu sempre valorizei e cobrei resultados. E isso é muito bom, porque a hora que você cobra resultados, você vê soluções, né? E você está sempre dando opiniões, não digo fazer críticas, porque não é o feitio, mas opiniões para melhorias, né? Isso é um papel fundamental da engenharia. E sempre falei para os meus colegas, e quando eu dou palestra em escolas de engenharia, alunos, eu sempre digo, nunca pense pequeno, sempre pense grande, porque o mundo da engenharia é muito amplo, é muito grande, e você não pode ficar como engenheiro de uma casinha só, você tem que ser engenheiro de grandes obras. Ok. Roberto Domit de Oliveira, quem é ele? O que é que a gente ainda não conhece por detrás dessa pessoa tão importante aqui para o Vale do Iguaçu? Teve relação aqui com União da Vitória e Porto União a partir de quando? Como é que foi a sua infância, seu pai, sua mãe? Como é que o Vale do Iguaçu foi lhe apresentado? Eu vim morar em Porto União com 6 anos de idade. Meu pai na época era advogado e minha mãe, eles moravam em Irineópolis. E como meu pai era de Florianópolis, eu fui nascer em Florianópolis. Eu sou barriga verde. E quando eu vim a Porto União, eu vim de avião. Tinha uma linha aérea, Florianópolis-Porto União. Era a companhia real, eu com 15 dias eu já voava. Vim descer em Porto União e com 6 anos eu vim estudar o prézinho aqui, primeiro ano, e aí fiquei até quando eu fui para a faculdade. O prézinho onde? Fez o prézinho, eu acho que era aqui em União da Vitória, não lembro, mas era acho que no Serapião aqui. Uau, colégio centenário, né? Eu estudei aqui, eu lembro que eu vinha de Guardapó, a mochilinha, né? A lancheirinha, né?
com suco ou sanduíche, então eu vinha, lembro, essa imagem eu tenho ainda. Que bacana. Desde menino, almejava o trabalho que o senhor exerce hoje? Ou foi totalmente diferente? Não, eu sempre gostei da parte técnica, né? Sempre gostei e consegui ser aprovado no vestibular de engenharia civil e aí eu segui minha carreira, meu caminho. E os demais membros da sua família também seguiram a mesma veia, partiram para outros caminhos? Sua família sempre, pelo que eu percebo, sempre foi muito unida e muito apoiadora, é isso? A minha família é muito pequena por parte de Domit e Oliveira. O meu pai era advogado, minha mãe do lar, né? Qual era o nome deles? Josué de Oliveira. Que nome bonito, Josué. Advogado, gostava muito da parte criminal, fez vários júris aqui. E a minha mãe nascida em Irineópolis. E eu tenho mais um irmão só. Então a família é pequena. Dois irmãos. Dois irmãos. Como é o nome do irmão? George. George. E a sua mãe? Georgette. Georgette, olha a curiosidade. Bacana. Então, família pequena. E seu irmão seguiu qual caminho? Não, meu irmão, ele não gostava muito de estudar, então ele tem a vida dele. Sempre apoiou o irmão. Ele mora lá em Balneário Camboriú, a gente conversa. Você é o mais velho? Sim. Ai, que bacana. Primogênito, né? Sim, sim. Que bacana. E o que eu percebo durante a sua fala é isso, esse apoio, né? Dá para perceber dos seus pais, pelo menos com o estudo, né? Ah, sim. O meu pai era muito entusiasta, né? Ele incentivou muito a gente. Faleceu muito cedo. Aquela história, eu recém-formado, meu pai faleceu. Puxa. Então não pude ter a convivência de engenheiro e pai, né? E aí eu tive vários amigos que me deram essa sustentação, né, como de conduta, de trabalho, e isso foi até hoje. Eu tenho essa... E eu procuro passar para os meus filhos e para os netos hoje, né? Muito bacana. Dos seus 6 anos de idade, sempre esteve aqui no Vale do Iguaçu a partir de então? Sim, sim, até os 17 anos. Aí eu fui fazer cursinho em Curitiba e passei no vestibular e terminei engenharia. A família hoje de Roberto Domit de Oliveira, seus filhos, né? O senhor citou aqui netos. Como é que está essa família? Dá para perceber que você é uma pessoa muito acolhedora? Eu acredito que sim. Às vezes a gente até... Pai sempre é chato, né? Pai é sempre taxado de chato, né? De por que cobra tanto, né? Mas eles têm uma vida... Os dois filhos são formados, um engenheiro civil, o Gabriel, e a Marília é veterinária. Gabriel é queridíssimo, né? O Gabriel hoje ele trabalha com palestras, né? Então tá super bem. E a minha filha é veterinária e hoje cuida da fazenda e atende as clínicas de veterinários de toda a região. Que bacana, a família toda seguindo áreas e que, de certa forma, todos estão juntos, né? Tudo se combina, né, Roberto? Ah, sim, tá sempre unida, tá sempre em conversa. Isso é importante, é muito importante. Quero saber se é mito ou verdade. Seus colegas que cá estiveram, e algumas pessoas que eu conversei aqui no Vale do Iguaçu, dizem o seguinte: Roberto Domit de Oliveira... Aparentemente, um homem sério, que para alguns até me disseram, dá um pouco de medo de falar com ele, por aí vai. E aí, quando fala com o Roberto Domit de Oliveira, percebem que é uma manteiga derretida, que tem um coração enorme. É mito ou verdade? Não Por é detrás verdade. de toda essa caracterização que nos aparenta um homem todo sério e tal, é um homem sensível? Sim, muito sensível, até chorão às vezes, né? Esse é o lado de Roberto Domit de Oliveira? E veja só, posso ter assim uma cara assustadora
como falaram para Não, você. não, nada disso. Não, É um jeito que parece que tem uma seriedade de além da conta. Mas Assustador. eu concorri a vereador em Portunhão, fui 3 vezes eleito, e os meus colegas, meus amigos, meus eleitores sempre me deram apoio, então eu não senti essa situação, né? E teve um fato muito bonito em uma obra, que eu trabalhei, uma obra grande, o funcionário era do Ceará, lá de Juazeiro do Norte. E numa das vezes eles tinham folga de campo, a firma pagava a passagem, eles iam para lá. Certo. E na volta ele me trouxe uma imagem, lá de Juazeiro do Norte. E me deu a imagem, eu disse, mas por que isso? Ele falou, porque eu trabalho com o senhor há 2 anos já, nesta obra, e o senhor nunca falou grosso comigo, nunca... sempre foi educado, pediu minha opinião, sempre, e eu acho que foi uma gratificação muito grande você receber uma imagem santa, né, de 3.800 quilômetros daqui, diz que veio no colo dele em gratidão, que eu nunca gritei com ele, então eu acho que esse é o coração do Roberto. Muito bacana. Por outro lado, também foi citado exatamente essa sua irmandade, amizade e humildade. A Luiz Vichuk, Terezinha Wolff, seus amigos, né, ou confrades, confreiras da Academia de Letras aqui do Vale do Iguaçu da Alve, citaram esses predicados ao Senhor. Humildade foi citado de uma maneira geral. É isso, uma pessoa para chegar aonde o Senhor chegou requer tudo isso. Sim, mas é muita gentileza desses meus amigos, né? Mas que você tem muito que, bem. eu sei, eu também os quero. Mas você precisa ter isso hoje. Mas na hora de executar uma tarefa, é muita responsabilidade. Então eu já recebi de várias empresas que eu fiscalizei, dizendo que o meu coração era muito duro, que eu tinha que amolecer o coração. É mesmo? E eu não amoleço o coração na hora que eu estou cumprindo uma tarefa. Tem que sair dentro do correto, da perfeição, da honestidade, do trabalho, para que a gente saia e durma tranquilo. Tá certo. Para finalizar o assunto sobre a engenharia, e aí nós vamos entrar no assunto da cultura aqui no Vale do Iguaçu, tem algo que ficou a desejar nesse período? Algum sonho inacabado junto à engenharia na sua carreira, ou a sensação é de dever cumprido até o presente momento? Não, a minha sensação é de dever cumprido e com toda seriedade. As obras que eu participei, como eu falei antes, eu não pensava em obras pequenas, eu pensei em obras grandes. Então a minha maior obra foi o asfaltamento da Portunhão Canoinhas. Mais tarde eu tive que me afastar um pouquinho, fui trabalhar na duplicação da BR-101, lá no sul do estado. Morei 8 meses em Laguna e, por felicidade, eu fiz o projeto da ponte de Laguna, que são 2.700 metros de extensão. É uma ponte que hoje é um marco turístico, é uma obra de arte, uma ponte de 2.700 metros. Eu fiz os estudos do projeto, não cheguei a executar a obra. Depois eu fui trabalhar na ampliação da Rigesa, aí eu fui para Klabin, no projeto Puma, também com um projeto grandioso, fazer toda a infraestrutura da obra. Eu acho que dever cumprido, eu acho que fiz tudo que eu pude fazer e não tenho mais, assim, está dentro do que eu esperava da vida de engenheiro. Muito bom quando a nossa vida responde a contento, nossos objetivos, eles são alcançados. E prova disso é a Academia de Letras do Vale do Iguaçu, ao qual o senhor, além de membro, presidiu
a Academia de Letras. E hoje, né, nós estávamos até conversando nos bastidores sobre a academia. Muitos amigos seus estiveram à frente da ALV, e o senhor também desempenhou um papel grandioso enquanto presidente dessa entidade que muito representa aqui pra gente. Como é que chegou a Academia de Letras e como é que foi esse trabalho desempenhado? Foi interessante? Haja visto que um engenheiro, né, assumiu um trabalho grandioso junto à Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Muito se modificou, Domit? Não, de certa forma não, porque quando eu assumi a academia, foi em 2009, o convite foi pelo trabalho de preservação cultural do casarão, que hoje é um museu. Então os acadêmicos conheceram a minha estrutura lá do casarão, viram o trabalho que eu fiz com a cultura, com a preservação do patrimônio histórico, e a academia no seu estatuto prevê também, não é só escritores, prevê pessoas que tenham feito trabalhos com cultura, desenvolvimento, patrimônio histórico. E aí eu entrei na academia, seguindo os caminhos, aprendendo muito, porque lá é uma riqueza de histórias, né, as pessoas maravilhosas, e eu pude ter essa oportunidade de aprender muito e fazer um pouco pela academia também. Como é que está a Academia ALV no atual momento? Se eu não me engano, a sua cadeira é de número 11, é isso? Sim. De número 11. Qual é o seu patrono? Meu patrono é Hermindo Roveda. Que teve também uma simplicidade e uma história. Sim, né? Muito ele foi pautada. professor, Exato. foi escritor, pintor, uma pessoa magnífica, né? Uma homenagem incrível, né? Uma homenagem incrível, e eu não sou o primeiro ocupante da cadeira. A primeira ocupante é a Nelly de Oliveira Sicuro, professora também, escritora, e eu sou o segundo ocupante da cadeira número 11. Muito bem. Quantos acadêmicos nós temos hoje junto à ALV? Hoje o estatuto prevê 40, mas nós temos ativos 35. 35 membros. Pessoas de um gabarito e de uma simplicidade, e que tem os olhos focados justamente para a cultura, né? A Terezinha, a Ivanira, o próprio Luiz Vitu, que todos da mesma maneira trouxeram para a gente que o objetivo não é criticar, que é como você pontuou lá no início, Domit, e sim ser os olhos para que a sociedade tenha uma qualidade de vida melhor, seja na cultura, seja na infraestrutura, como nós falamos, mas é representar os olhos da sociedade, é isso? Exatamente. A academia, ela, o ano que vem, estará completando 25 anos. E nós já aceitamos fazer o encontro das academias do Paraná aqui em União da Vitória ano que vem. Então nós vamos trazer nessa época, o aniversário da academia é 30 de novembro, nesse mês de novembro, no próximo ano, estaremos aqui reunindo todas as academias de letras do Paraná. Isso é gratificante. E as pessoas que foram presidentes, as pessoas que hoje estão na academia, todos se empenham ao máximo para que o nome da academia seja divulgado, elevado, com suas publicações. Nós temos a revista anual, hoje já está na 17ª revista, dos artigos dos acadêmicos no final do ano são publicados numa revista para a história. Um trabalho muito grandioso. Os encontros, eles acontecem mensalmente? Nós temos reuniões de acadêmicos e reuniões da diretoria quase que mensalmente. E as reuniões solenes, as sessões solenes, nos aniversários, nas entidades que nos convidam para fazer sessões, a academia elabora um estudo e faz, como fizemos com a Polícia Militar de Porto União, o Exército Brasileiro, o 5º Batalhão, aniversário de União da Vitória, aniversário de Porto União, a academia faz
essa sessão em homenagem. Muito bacana. Atual presidente Raulino Bortolini. Professor Raulino Bortolini, uma pessoa fantástica, dedicada, um conhecimento muito grande. Ele aceitou a academia juntamente com a professora Leni, a professora Leni, e a Leni nos faltou, faz muita falta. Muito. Mas nós, com outros acadêmicos, a gente procura estar junto para suprir essa ausência e continuar os passos da academia. A academia tem nomes muito importantes e, como o senhor muito bem pontuou, destes que nos deixaram e que deixaram um legado muito positivo para a gente. E prova disso é que a Alve faz a Sessão da Saudade. Uma saudade tanto, não é mesmo? Como é o caso de Leni, Dago, pessoas que ficarão na memória e no coração para sempre. Sem dúvida. A Sessão Saudade é uma sessão mexe muito com o coração. Então nós fizemos a semana passada a Sessão Saudades da professora Leni, do Dago, da Arlete Bordim e do Luiz Fernando. Então conta a história, conta um pouquinho da história, as famílias estão presentes, as famílias falam também, e é uma sessão muito emocionante. De pessoas que certamente ficarão marcadas, né? Estão marcadas na nossa memória e, como bem destaquei, no coração, porque são amigos, né? Os confrades, confreiras, para quem não sabe, os membros são intitulados e são chamados dessa maneira, não é, Domit? Os acadêmicos, podemos chamar acadêmicos de maneira geral, mas quando se fala sobre as mulheres, confreiras, e sobre os homens, confrades. Muito bem pontuado aqui pra gente. Domit, na semana passada, quando nós conversamos, inclusive, o Domit estava em Buenos Aires. Estava em uma cidade próxima, mas ele vai contar tudinho aqui pra gente, para um evento cultural. Até porque lá, né, Buenos Aires, a capital da Argentina, é uma cidade com uma cultura riquíssima. E a gente até brincou que eu vim meio caracterizada aqui de personagem de tango, enfim, aproveitando, porque eu sei que você é um amante da arte, tanto de tango como do balé, dança ucraniana, já a gente vai chegar lá. O que é que se tratou essa sua visita? Até quando eu te liguei, você estava numa praça, é isso? Isso, exatamente. E aí? Que experiência incrível. Foi uma surpresa receber a tua ligação. Em Buenos Aires, gente. Esse convite. Não poderia deixar de faltar lá, porque o convite foi para minha filha, num evento, vamos dizer, mundial, de criadores de ovelhas. Certo. Então estavam a delegação brasileira, que nós fizemos parte, a delegação do Uruguai, do Chile, Paraguai, a Argentina, colombiana, e o pessoal da Inglaterra, aonde iniciou-se a criação das ovelhas Hampshire Down. Aí foi um evento magnífico lá. Que incrível! Deu para passear um pouco também, conhecer, além disso, a gastronomia, a cultura do país de modo geral? Sim, eu voltei impressionado. Aquela imagem de você dizer, eu não gosto de argentino. Hoje você volta apaixonado pela Argentina. É muito gratificante você fazer os tours por Buenos Aires e aprender aonde são os monumentos históricos hoje, que foi projetado em 1873, 1890, e tal, e você tem toda a história, essa preservação. Cada quadra tem 4, 5 livrarias, teatro, centro histórico, é muito bonito. Realmente falta muito para a gente chegar no ponto que eles estão com relação à preservação
da história e da cultura. E até porque tem muitas influências de imigrantes, né? Os espanhóis, os franceses, os italianos, em tudo, né? Como você muito bem pontuou, as obras, os monumentos. E eu recordo de uma ocasião em que nós estivemos em Buenos Aires, que uma turma de alunos, era da quinta série, Domítio, estava fazendo um passeio guiado por Buenos Aires, e aí encontrou, né? Estava com meu esposo, e a gente estava com um grupo de acadêmicos aqui da FAFIUV, agora Unespar, e aí o contentamento daqueles alunos do quinto ano, 9, 10 anos, para conhecer nós brasileiros, né? E aí, porque fica aquela questão do Brasil e da Argentina, e aí torce para quem? Para o Brasil, para a Argentina, fica aquela disputa até no futebol, mas a alegria em nos perguntarem situações brasileiras, e a gente teve um momento junto com os alunos, foi incrível, acredito que foi um dos momentos, uma partilha de informações com crianças de 9, 10 anos, que foi um momento muito importante para a gente, enquanto acadêmico de letras, enquanto essa oportunidade de estar com eles. Como é bacana essa curiosidade, tanto por parte da gente com a Argentina, quanto da Argentina por parte dos brasileiros, não é? Verdade. Um fato que me chamou muito a atenção no evento que eu estive com as delegações de outros países, na abertura se tocou a estrofe dos hinos de cada país. E a hora que tocou o hino argentino, que foi por último, é uma coisa assim emocionante. Eles têm uma garra, eles têm um respeito pelo hino, coisa que nós quase estamos desaprendendo aqui no Brasil. Eles pararam todos, eles cantaram com muita garra, com muito coração, com muito sangue. Assim, aquilo você via eles vibrando com o hino nacional deles. Nós precisamos retornar isso às nossas escolas, ao nosso pessoal, que tenha respeito, né, pelos símbolos brasileiros. E me chamou essa atenção lá de ver um hino de um país diferente do nosso ser cantado com tanto respeito e com tanta garra. Patriotismo, né? Patriotismo. Muito bem. Quando nós falamos de futebol, Roberto Domítio de Oliveira torce para algum time em específico, ou a sua agenda não tem muito tempo para futebol, não? Ou é amante do esporte? Não, minha agenda tem tempo, sim. Opa! Sou diferente, meus filhos, meus netos são flamenguistas, mas eu sou vascaíno, então tem sempre uma rixa, né, de times, que o meu time sempre vai para a segunda divisão, né? Então, mas tem tempo, sim, para o esporte, tem. Bacana. A gente falou sobre a cultura da Argentina, o tango é exponente por lá, né? Você dança também? Não danço. Nada? Nem tango, nem vaneirão, nada? Nada. Nunca tentou, meu amigo? Tentei, mas não progrediu minha dança. Eu lembro do Domítio em certa ocasião em que ele realizou um momento muito importante junto ao grupo Calena, aqui de União da Vitória, de Porto União, um marco para a cultura aqui da nossa cidade há mais de 5 décadas, com apresentações não apenas na região, mas internacionalmente falando. E nós estivemos juntos, foi em 2007. Aproximadamente 2007. Eu lembro que estava 1 grau de temperatura, Domítio. 2007, no dia 25 ou 26 de maio, isso, no Cine Teatro Luz. Foi Lembra um dos que estava uma madrugada fria? Muito frio. Foi um dos encontros que eu fiz com meus amigos de trabalho, pessoas que me deram muito apoio. E após eles ter se aposentado, eu fazia questão de trazê-los todo ano até a fazenda para fazer um almoço de confraternização, e sempre tinha um número artístico, cultural. E nesse dia foi o Calena que eu convidei. E eu lembro de você. Você foi a nossa cerimonialista do evento. E eu acho que foi a primeira... eu fui a primeira pessoa que acreditou em você. Exato. Porque eu acho que foi o teu primeiro trabalho, né? Foi. E depois eu lembro que você era namorado, tinha um namorado ainda, que hoje é teu esposo, que é o mesmo, né? 20 anos já. E a gente foi jantar. Exato. Então eu fico feliz de estar aqui hoje com você, ver
que o investimento não foi em vão, o investimento em você, acreditar em você. Olha o teu trabalho hoje espetacular aqui na Verde Vale, né? Ah, gratidão. E eu lembro como se fosse hoje. As danças foram incríveis, foi muito lindo o trabalho apresentado. Mais do que isso, a oportunidade de estar com os seus amigos naquela noite. E o bacana de tudo isso é que após a gente foi em um restaurante tomar sopa e estava incrível. Algo que me marcou e que me marca, que está na minha memória até hoje, a nossa amizade daquela noite e que perdurou, né, Domit? Por quantos anos? Né? Espero que continue. Lembro que Mário Patruni estava junto com a gente. Sim, estava junto. E tem um fato muito bacana daquele evento, que nós contratamos o Calena para fazer uma apresentação para os meus amigos. Isso. E no Cineluz cabiam 600 lugares. Eu fiquei com 50 lugares e doei os outros ingressos para a PAI. E a PAI fez a venda desses ingressos e teve uma receita. Tanto é que os alunos da PAI, eles se apresentaram no meio do espetáculo. Uhum. Isso foi muito emocionante, foi uma valorização, né, das pessoas e uma gratidão que eu tenho, né, por esse trabalho, onde a PAI participou junto. Não foi só uma diversão de amigos, foi um trabalho social muito grande e tenho certeza que daquele dia ajudou alguma ação dentro da PAI. É um trabalho de formiguinha, né? Uma situação leva a outra. Não tem oportunidade de nós termos um próximo encontro? Olha, oportunidade tem. Infelizmente, eu tive muita perda dos amigos. Sinto muito. Agora com a pandemia e as pessoas que mais próximas, né? Foi muito triste e hoje ainda não animou a fazer um novo encontro, talvez com filhos, com netos, mas não está fora de questão ainda. Podemos fazer. Quero ser convidada, hein? Vai ser convidada. Ó, de público estamos falando aqui. Muito bem. Nós falamos sobre a Academia de Letras porque a Academia de Letras tem novidades, né? Tem um acervo incrível de livros, né? De obras, de artigos que podem e devem ser consultados pela comunidade, que são disponibilizados para todos. Prova disso são obras que você trouxe para a gente hoje aqui, que está na bancada, né, Domit? Quais são eles? Eu trouxe 3 livros que foram impressos ano passado. Recente, né? Recente. Novos Olhares sobre a História de União da Vitória, da professora Leni Trentin Gaspari. Ela fez esse livro com muita dedicação, muita pesquisa. Ela era formidável. E logo em seguida, depois do lançamento desse livro, ela teve um problema de saúde e veio a falecer. Mas aqui está a história dela, a pesquisa, o trabalho, que eu quero deixar com você esse livro. Né? Que honra! E trouxe mais 2 exemplares, 2 exemplares que a Academia de Letras reeditou com o apoio de todos os acadêmicos. Esses 2 livros foram eleitos quando a Academia em 2000 foi fundada, fizeram um levantamento de histórias e esses 2 livros estavam incluídos nos 5 melhores livros da história do Paraná. Uau! Um é Anal de São Sebastião, de Alvir Reisenberg, que nós reeditamos, né? E o outro é Apontamentos Históricos de União da Vitória, de Cleto da Silva. Então, 1768 a 1933. Esses 2 livros fazem parte dos 5 onde a história do Paraná é contada. Olha, gente, é presente aqui para a redação e agradeço imensamente, porque são trabalhos incríveis, como o senhor muito bem pontuou, representam muito aqui ao Vale do Iguaçu. E quando o senhor falou sobre a professora Leni, eu lembrei de um fato marcante com ela. Uma pessoa, quando eu comecei a faculdade de letras, ela atuava na vice-direção da FAFIUV, hoje Unespar, e é uma pessoa incrível. Todas as palavras dela trazem um conhecimento, não é?
tudo que ela fala passa um conhecimento, que ela falava pra gente passa um conhecimento incrível. E eu recordo que a minha turma de faculdade, a gente aprendeu o hino da FAF, e a gente sabe até hoje o hino da FAF, que foi escrito por Raulino Bortolini, inclusive. E aí, quando me perguntam, você sabe o hino da FAF? Sei, e devo à professora Leni, que nos ensinou muito e ensinou peculiaridades aqui do Vale do Iguaçu. Mas sabe por quê? Porque a professora Leni tinha um carinho com todas as pessoas. Ela não chamava você de aluno, ela chamava você de minha filha, lembra? Exato, exato. Lá nós éramos filhos, como filhos dela. O nosso estagiário lá até hoje. Pô, essa professora Leni me chama de filho. Nossa, e quando a gente fez, quando nós fizemos a homenagem à professora Leni, ela tinha centenas de filhos e pedimos que os filhos realmente dela não tivessem ciúme, porque era uma maneira carinhosa, peculiar dela, né? De chamar todas as pessoas de filho, carinhosamente, o respeito que ela tinha com as pessoas. E eu me sentia filha da mesma forma, sempre muito bem acolhida. Eu imagino a tamanha importância com essas obras. Essas são algumas das mais recentes, né, Domit? Sim. Mas nós temos outros artigos, outros ensaios, outras obras que muito representam a Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Tem muita. E a academia está localizada na estação férrea do lado de União da Vitória. Abre às segundas, quartas e sextas à tarde, e as pessoas que queiram visitar podem ir até lá ou agendar para a visita. A única coisa que a academia não permite é que as pessoas retirem exemplares de livros para pesquisa, a não ser os acadêmicos. Mas lá dentro da academia pode utilizar para fazer pesquisa. Que é um trabalho muito bacana, né? Muito usual para acadêmicos e para a comunidade de modo geral. Domit, quando nós falamos sobre o seu nome, é claro que a gente lembra do Casarão, que a gente lembra de Iliniópolis, que é um fato marcante nessa sua perspectiva de vida, e que o Casarão é aberto para a comunidade. Sempre quem fala do Casarão sabe que é muito bem recebido. Como é que essa ideia do Casarão, que é um patrimônio histórico e cultural aqui para a gente, veio a surgir na sua vida e a surgir na vida da gente também? É um presente. É uma história viva. O Casarão fecha esse ano 98 anos. Nós já estamos preparando uma história, um livro para o centenário do Casarão. Ficou o Casarão uma memória viva, onde meus avós construíram. Minha avó, que faleceu depois dos meus pais, ela preservou com muito carinho o Casarão. E eu continuo essa preservação. Hoje é um patrimônio histórico tombado pelo município e pelo estado e reconhecido pelo IPHAN, pelo órgão federal. E recebo visitas, recebo escolas, recebo historiadores, pesquisadores, e posso dizer para você que eu já recebi gente do mundo inteiro lá para conhecer o Casarão. E é o único exemplar museu, é o único exemplar em madeira 100% no Brasil. Existem centenas de casarões que são pedra, estuque, barro, tijolo com madeira. Lá não, lá é 100% madeira. Como é que aconteceu então? Você, como neto, herdou o Casarão Domit e aí aproveitou de toda a estrutura para transformar num patrimônio para a gente. Este local, ele conta a história da sua família? Conta a história da família, mas não só da família. Conta a história regional, conta a história catarinense, e tem um registro no Casarão que 11 governadores de Santa Catarina estiveram no Casarão. E a visita mais ilustre foi Nereu Ramos, um catarinense, quando assumiu a presidência da República. Nereu Ramos se hospedou, era amigo pessoal do meu avô,
e foi a visita mais ilustre um presidente da República. Uau, aqui em Liniópolis. Lá era Valões. Lá ainda, é Valões, né? isso. Lá, né? A gente fala aqui, lá em Liniópolis, tão próximo da tão gente. Próximo. E Liniópolis, uma cidade querida, acolhedora. E aí, é um pouco, o seu coração também é um pouco Liniópolis, um pouco Vale do Iguaçu, é isso, Domit? Transita entre as cidades? Transita porque hoje o casarão faz parte da família, né? E você tem que preservar, cuidar, então você divide um pouco a tua responsabilidade lá, aqui, mas não esquecemos dos amigos, né? Não esquecemos dos convites para entrevista. Com certeza. Estamos aqui. Muito bem. Qual é a sensação de estar no casarão? A gente sabe que costumeiramente já é algo que faz parte da sua vida, transformou um local muito agradável a quem por lá visita, por quem ainda deseja visitar o espaço. Mas para o Domit em especial, qual é a sensação de estar neste local? A sensação que você tem você retorna à tua infância, que os melhores momentos da minha infância eu passei no casarão. Então você tem muitas lembranças, tem muitas histórias que eu ouvi, tem muitas histórias que eu conto, e é sempre uma alegria receber visitantes lá na casa. As visitas duram de 1h30 a 2 horas. Uau. E a gente conta toda a história da casa, desde a sua criação, da fundação, construção, dos eventos, e isso é muito bom. Isso é muito bom, você passar um pouco dessa história para que as pessoas conheçam. Qual é o seu cômodo preferido do casarão? A cozinha. Por quê? Porque lá tinha as coisas boas, né? Acredito, boas lembranças, temperos. Tempero da avó, comidinha da avó. Incrível. Não que os outros cômodos não sejam especiais, mas a cozinha sempre foi, né, o carinho que a gente teve, e onde você recebia o carinho. A comidinha que você gostava, a avó sempre fazia, né? Como foram seus avós? Juntamente de você, de seus primos, do seu irmão? E aí, como é que era essa presença deles? Eu acredito que é marcada até hoje. O casarão é prova viva disso, né? Prova viva. Os avós daqui, o Joaquim Domit e a Sofia Domit, eles eram muito coração. Então eles tinham uma paixão por nós, pelos netos, ainda mais netos homens. Eles não puderam ter filhos homens, tiveram só a minha mãe de filha. Então foi um carinho muito grande que a gente recebeu deles. Muito bom. Para quem deseja conhecer o casarão, Domit, é possível? A visita guiada deve ser agendada? Tem um contato? A quem está nos ouvindo neste momento? Escolas, é possível? É possível, qualquer escola, pessoas. Eu gosto de agendar, porque aí não dá conflito de horário. E não sei, eu posso deixar o telefone à vontade aqui. Por WhatsApp, né? É o 042 99975 1409. Esse telefone você pode agendar, manda um WhatsApp, o dia que quer visitar, quantas pessoas, e a casa está aberta. Tem uma estimativa de quantas pessoas mais ou menos já visitaram o local? É bastante gente, né? É bastante gente. Nós estamos com um livro de registro, em torno de mais de 8.000 pessoas. Uau. Já visitaram o casarão. O que é que se pretende com o casarão daqui para frente? Tem planos para se manter um projeto arquitetônico como esse, centenário? Como é que faz para deixar de tal maneira a ponto de que 8.000 pessoas possam circular no local e manter tudo de uma maneira tão organizada, Domit? Projeto. Você elaborar projeto e buscar recurso. Nós ganhamos o ano passado um projeto da Fundação Catarinense de Cultura para a pintura do casarão. Esse ano ganhamos um outro projeto para a elaboração de um vídeo contando a história do casarão. E temos para o ano que vem já aprovado um projeto da Lei Rouanet para fazer a captação
do restauro interno agora e o livro do centenário. Uau! E o casarão está dentro de tudo isso. Imaginou lá atrás, ou se pudesse ler os pensamentos de seus avós, se vivos estivessem, o que é que eles pensariam do casarão estar sendo tão bem aproveitado? Eles estariam muito, muito felizes, e eu tenho certeza que cada visitante que fosse ao casarão, a minha avó servia carinhosamente um cafezinho feito na hora. Imagine e um bolinho isso. de fubá. Que delícia! Até hoje é fã, é entusiasta de bolinho de fubá? Sim. Fazia um bolinho de fubá com calda de laranja por cima, né? E o cafezinho fresquinho. Era sempre uma delícia. Né? O que é que mais marcou a sua infância, Domit? Acho que as histórias que você ouvia, as cobranças de vó, de comportamento, né? Aquela coisa de você ser criança. E às vezes eu falo para jovens que vão lá a maneira de se portar, porque uma escola, ela te dá educação, a família te dá educação. Mas na hora que você sai, você tem que mostrar a educação que você recebeu. Então a educação se mostra a hora de uma refeição, a educação, a maneira de se portar, de falar, né? E isso a gente era muito cobrado, sabe? Certo. Era muito cobrado. Né? Tinha uma certa disciplina, né? Um certo rigor em tudo Tinha um que rigor se fazia, né? Sim, de organização, né? E a gente respeitava muito. Domit, falando não apenas do Vale do Iguaçu, mas no cenário nacional de modo geral, nós estamos mais para avançado no meio cultural ou ainda estamos aquém? Tem muita coisa que precisa melhorar ainda, né? Tem muita... Como o quê? Projetos, por exemplo? Projetos, né? A divulgação da cultura, a valorização maior da cultura. Hoje se investe muito em coisas supérfluas e a cultura se deixa de lado. Então precisa ter esse respeito, né, com a tradição, com a cultura, com a história, essa motivação. O nosso povo hoje, ele lê muito pouco, teria que ter um incentivo maior para a leitura, que é muito fácil hoje com celular, com computador, você não precisa ler, aí que se engana. Aquele que lê, aquele que estuda, aquele que pesquisa, ele sai na frente de muita gente. Bem pontuado. Domit, você é um apoiador do turismo aqui das nossas cidades. Sempre quando tem evento, eu vejo e vejo com seus amigos também aqui do Vale do Iguaçu. O turismo também ocupa um lugar muito importante na sua agenda? E também uma preocupação sua? Sim, eu vejo mais lá no entorno do Casarão, Irineópolis, né? A preocupação de fomentar o turismo, de realizar eventos, né, para o turismo, mas hoje ainda é muito difícil. Tem pouco apoio do poder público, ou quase nada. Então você não pode depender de apoio do poder público para desenvolver o turismo. As empresas têm que buscar soluções para que o turismo seja atuante, que você traga pessoas, traga o turista, mostre o que a terra tem de bom, né? Mas ainda falta muito para ser cumprido. A Maria Fumaça, nossa locomotiva, ela também ganha o seu coração? Também está na expectativa para que ela volte aos trilhos, juntamente dos seus amigos que estão com os dedos cruzados, para que dentro em breve a gente possa ouvir, né, o apito da Maria Fumaça, Domit? Sem dúvida, a Maria Fumaça faz parte da história das nossas cidades e logo logo ela estará nos trilhos. Até nós fizemos uma proposta para que não fique só num pequeno trecho, que possa ir até Irineópolis, a Canoinhas. Exato. Mas é um investimento muito grande, né? Mas ela já rodando aqui nesse pequeno trecho, a Maria Fumaça trará muita gente para cá. E isso é bom para os dois municípios, Porto União e União da Vitória. Com toda certeza. Politicamente falando,
não pensou mais em disputar cargo público, Domit? Ficou nos mandatos que nós conversamos lá no início como vereança, né? Como vereador, é isso? Vereador. E aí, não pensou mais em disputar cargo público? Não, acho que a minha condição política, eu acompanho, eu gosto de política, eu estudo ainda, mas não tenho nenhuma pretensão de disputar mais um cargo. É mesmo, é um estudioso de política não apenas do cenário brasileiro, mas também internacional. Nós Sim, tivemos agora recente, né? Gosto de leitura, acompanho, e é importante, a gente precisa estar com esse conhecimento para uma hora que precisar você saber o que está acontecendo com o mundo, né? E se surgir um convite para as próximas, e aí? Não. É mesmo? Mesmo, não. Já cumpri minha parte como político, meu trabalho, fico à disposição. Foram quantos anos? 12 anos? 12 anos. Ficou por 3 mandatos sequentes? Sim. Olha, que bacana, que sequentes. História bacana, né? Teve a oportunidade. Esteve do lado do meio público, como é o lado de quem cobra, o lado de quem é cobrado, não é? A gente precisa transitar por tudo isso, né, Domit? Sim, precisa. Você precisa transitar e fazer as coisas certas, né? E eu tive a felicidade de ter bons vereadores junto comigo. Fiz parte nesses 12 anos da Comissão de Constituição e Justiça. Verdade. E os pareceres que nós dávamos era sempre estudado, bem fundamentado, inclusive juridicamente, para que não se cometesse erro na aprovação de um projeto. Muito bem, então a gente sabe que se houver convite, a resposta é não? Não. Ah. Agradeço, fico honrado com o tá convite, certo. mas já passou, meu tempo de político já para cargos eletivos já passou. Fica só na torcida para que fique tudo bem. Fico na torcida para aqueles que se elegeram façam um bom trabalho, né? Consigam desenvolver ainda mais os municípios. A cada gestão que muda, a torcida é para o bem, né? Para que fique tudo certo, né, Domit? Sempre. Que as pessoas olhem para aquelas áreas que a gente mais demanda no momento, mas que contemple todas de modo geral, né? Sempre. Com certeza. Domit, o que é que você ainda não fez na sua vida e que você pretende realizar? Eu acho que eu já fiz tudo. Eu não tenho, assim, nenhuma pretensão maior, né? Mas eu já tenho a satisfação de ter 2 filhos, 3 netos, né? E isso eu acho que é o que importa hoje, né? Você ter acompanhar a tua família, acompanhar teus netos, acompanhar teus filhos, saber que eles estão bem. Isso é o que mais valoriza hoje, é o que mais a gente deseja, né? Muito bem. A vida de palestrante continua ativa? Sempre que precisar, sim. Bacana. Eu faço palestras, eu ajudo futuros colegas, engenheiros, mostrar o caminho de grandes obras. A parte de segurança do trabalho é uma profissão que eu gosto muito, então eu dou incentivo para as pessoas, os técnicos, né, que tenham um sucesso na sua profissão. Muito bacana. Qual é a mensagem que Roberto Domit de Oliveira deixaria aos futuros engenheiros aqui das nossas cidades, aos futuros agitadores culturais, entusiastas da cultura, para que a gente possa transitar nessas duas áreas? Falamos também sobre o turismo, mas que hoje, focado na cultura e focado na sua área, na sua primeira área de atuação, que foi a engenharia, qual mensagem Domit palestrante falaria o quê para o nosso público? Que as pessoas pensem grande. Não adianta você pensar pequenininho. Pense grande. O mundo está aí aberto. Os jovens têm uma capacidade muito grande hoje de não só ficar com trabalho, mas que desenvolver pesquisas, estudar mais e buscar conhecimento. Eu acho que pensar grande e saber que tem caminhos nesse mundo todo para você desvendar e você estudar e você trabalhar, não fique só num ponto,
né? Pesquise, haja grande e que você verá que vai trazer satisfação, vai trazer retorno, conhecimento. E é isso que eu desejo a todos, que tenham uma felicidade grande, né, pela frente, que possam ser entusiastas das ações que façam, né? Porque ficar lamentando é muito fácil, né? Você precisa ter um desenvolvimento e ter uma cultura para pensar realmente grande. Muito bem. Qual é a principal qualidade de Roberto Domit de Oliveira? Honestidade. Defeito. Chato. Cobrança. Que nada, disciplina. Muito Cobrança. bem. Nós falamos sobre o Roberto palestrante, né? E o Roberto amigo, diria o quê para quem está nos ouvindo neste momento? Amigo de todas as horas, né? Amigo para ajudar, para resolver, para escutar. Eu acho que hoje as pessoas escutam pouco, né? Tem gente que quer falar muito e não tem para quem ouvir. Então, um trabalho hoje, é você saber escutar, né? Eu tenho um ditado que eu vi, eu li, isso cabe pra gente. Com 3 anos você aprende a falar e com 60 anos você tem que ficar quieto. Tá aí o recado. Você... Domit, trazendo pra gente aqui, na nossa deixa final aqui, as informações, participando do bate-papo agradabilíssimo no dia de hoje. Ele que tem um conhecimento enorme para passar pra gente. Agradeço imensamente a sua participação aqui. Muitíssimo obrigada pela gentileza da entrevista e espero que a gente possa conversar dentro em breve, trazendo outras informações e compartilhando novidades na seara da cultura ou da engenharia aqui do Vale do Iguaçu. Vanessa, eu fico muito feliz de estar com você, responder as tuas perguntas e saber que, como acredito eu, uma das primeiras pessoas que acreditou em você, estar aqui depois de muitos anos fazendo essa entrevista tão espetacular, né? Agradeço você, desejo sucesso sempre, ao Grupo Verde Vale de Comunicações, desejo sempre o crescimento. Eu acho que vocês são pessoas aqui que estão unidas, né, em prol de um crescimento da comunicação, da notícia, né? Isso é bom. E a minha mensagem é de agradecimento, de gratidão e dizer que eu estou sempre à disposição. Quando precisarem de mim, é só chamar que nós estamos à disposição. Eu te chamei hora de Roberto ou hora de Domit, mas prefere ser chamado como? Do jeito que chamo, não tem preferência. A maioria é Domit? Domit, sabe por quê? Quando eu comecei a trabalhar, tinha um engenheiro que era Roberto de Oliveira. Tem até hoje lá em Florianópolis. Certo. E nós trabalhamos juntos. E eu era Domit de Oliveira, então chamava Oliveira e os dois. Os dois, sou chamava eu. os Roberto e os dois. Aí um dia meu diretor falou, escuta aqui, vamos parar com esse negócio de vir 2 engenheiros aqui. Você vai ser Oliveira e você vai ser Domit. E ficou. Ótimo. Engenheiro Domit. E ficou, e você acostuma, né? É que no Vale do Iguaçu, com muito carinho, as pessoas te chamam de Domit. É a maioria, né? E faça a gentileza. Ora chamei de Roberto, ora de Domit, mas Domit é um nome que eu tenho muito carinho, né? Uma forma carinhosa de lhe chamar aqui na entrevista. Obrigado, também. Eu agradeço. As pessoas mais velhas, amigas da minha família, do meu pai, eles gostam assim, o Domit de Oliveira. Eu sou Domit de Oliveira, né? Então, isso o que importa é você poder estar perto. Muito né? bem, essa Isso interação, bom, né? Essa interação. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. Deixa eu cumprimentar aqui meu grande amigo, querido. Até uma próxima oportunidade. Seja sempre muito bem-vindo aqui junto com a gente. E foi um bate-papo muito agradável, pelo menos para mim. Obrigada. Eu agradeço você, o teu carinho, a tua amizade. Igualmente. E se eu pude responder aquilo que você esperava, eu fico muito feliz. Conhecemos um pouco mais de Roberto Domit de Oliveira. Fico feliz. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito sucesso. Para você também.